Então não é só a NASA que manda essas missões? Não é, cara. Não é. A NASA, cara, tem um negócio aqui muito. Muita gente fala da NASA sem muito saber o que é a NASA, né? O que é a NASA? A NASA é uma agência governamental dos Estados Unidos que cuida da aeronáutica e da astronáutica. A NASA é isso. Ela precisa de lucro? Não, cara. Então o pessoal fala assim, não, a NASA tem que ter um lucro absurdo. Que lucro, cara? Ela é uma agência do governo. A NASA, ela luta no Congresso por orçamento. Eu estava até falando com o Monark antes, não sei se o pessoal sabe qual é a grana, porque todo mundo fala assim, não, a NASA tem muito dinheiro. Muito quanto, cara? Sabe quanto que é o orçamento da NASA? 20 bilhões de dólares. 20 bi. Sabe qual é o orçamento do Exército Americano, das Forças Armadas? Gira na casa dos 700 bi. Então, você acha que a NASA tem muito dinheiro? Ela tem 20 bilhões de dólares. Então vamos parar de falar em computador da NASA para falar em computador do Exército Americano. Exatamente. Pô, aí sim. Quer mais conspiração que o Exército Americano? Pô, os caras tiram ditadores para roubar petróleo, porra. Então tem esse lance. E a NASA também, outra coisa. A NASA hoje, no dia de hoje, que a gente está gravando hoje, ela não tem nenhum foguete, cara. Tá? Foguete a NASA não tem. É só a SpaceX. A SpaceX tem, a ULA tem, que é uma outra empresa, United Launch Alliance, a Rocket Lab, que é outra empresa americana, tem a Blue Origin, entendeu? Aí então, essa empresa tem. A NASA está fazendo um novo foguete para ela, mas hoje ela não tem. O que a NASA faz? Ela consegue verba no Congresso americano, lá, X milhões, e esses X milhões são dedicados à ciência, porque não é tudo da NASA que é dedicado à ciência, tem várias outras partes. Então, nessa grana aqui de ciência, a NASA chega para as universidades e fala assim, galera, é o seguinte, ó, eu tenho aqui X milhões, me mandem projetos. Aí você manda um projeto, ó, cara, eu quero estudar Vênus, procurar a vida em Vênus, né, que está em alta ali agora e tal, não sei o quê. Aí o Monark fala assim, não, eu quero estudar um cometa. Aí eu chego e falo, não, cara, nós vamos estudar Saturno. Então eles têm rodadas onde esses projetos são apresentados e aí vão sendo aprovados ou não. E tem uma parcela da grana que vai para desenvolver a sonda, pagar o pesquisador, pagar o lançamento e tudo mais. Então, a NASA ela é mais uma, vamos dizer assim, ela funciona gerenciando tudo isso. O pessoal fala da NASA também, né? Fomentando. Hoje, um dos principais papéis da NASA é fomentar o desenvolvimento da indústria astronáutica. Por isso que ela decidiu não lançar mais foguete desde 2011 e propôs para empresas aparecerem. Aí veio a SpaceX, do Elon Musk, e na época era uma empresa chamada Orbital. Hoje a Northrop Grumman, que é uma gigantesca aí do ramo de até militar, o pessoal conhece muito, comprou essa Orbital. Mas essas duas empresas, elas acabaram ganhando contratos com a NASA para poder lançar carga para a estação. Agora a Boeing também vai poder lançar astronauta para a estação. Entendi. Então, um dos objetivos da NASA importante, você falou muito bem, é esse, é fomentar. Ela não quer monopólio, ela não quer nada disso, ela quer fomentar a indústria, ela quer as empresas todas ali se movimentando e desenvolvendo, porque os caras veem que isso que é importante, né, cara? Todo esse mercado aí, vamos dizer, borbulhando de ideia, de coisa. Então o cara ali vai lá e fez um robozinho que pode pousar na Lua. O outro ali fez um não sei o quê, o outro ali fez um foguete que pousa, no caso do Elon Musk. E isso que eles gostam, eles querem fomentar todo esse mercado. Mas então, essas empresas aí, vamos lá, SpaceX, para ela ganhar dinheiro, ela depende do governo americano? Porque assim, qual que é a grande vantagem econômica de, sei lá, ir posar na Lua? Nenhuma. Não tem nenhuma, né? Aí que tá. Então o negócio da Lua, né? Então, vamos... Não, qualquer coisa. Entendi. Tem vantagem, cara. Tem muita vantagem, tá? No caso da SpaceX, né? Da onde que vem a grana dela? Ela tem um mega contrato com a NASA, 2, aliás. Ela tem um contrato de levar carga para a estação e agora ela tem um contrato de levar astronauta para a estação. Então são contratos bilionários. Bilionários. Fora isso, a SpaceX lança satélite para qualquer lugar. Então, há pouco tempo teve um satélite argentino que foi lançado pelo Falcon 9. Então, o Falcon 9 tem lá, custa X milhões lançar um satélite pelo Falcon 9. Aí a Argentina fala, opa, legal, eu podia lançar no foguete A, B, C, D, E, vou lançar no Falcon 9. Ele está aqui de acordo com o que eu preciso e com a grana. Vai lá e paga. Então, no caso da SpaceX, ela ganha dinheiro também por esses outros lançamentos. Vamos lá, pro negócio da Lua, né? Você falou, ou qualquer outra coisa, né? O que tem de, vamos dizer assim, qual que é a vantagem econômica
de ir explorar, por exemplo, um asteroide desse. Entendeu? Qual que é a vantagem econômica? Eu consigo imaginar. Deve ter diamante, deve ter muito esse asteroide aí, no caso, ele tem ouro e platina, tá? E existe todo um lance. Hoje está um pouco mais em baixa, mas existe um lance de mineração espacial. O pessoal quer minerar asteroide. Eu lembro que uma época que estava em alta mesmo, acho que foi ano retrasado, ano passado. Até o ano passado, mais ou menos, estava em alta o lance de mineração espacial. Então você tem que mostrar que você consegue ir no asteroide, chegar nele, explorar ele, entendeu? E não está mais em alta? Hoje já não está tanto, porque o pessoal percebeu que é muito difícil. Talvez não seja economicamente viável então, ainda. Então tem esse problema. Mas tem um asteroide aí que a NASA vai mandar uma sonda que chama Psyche, ele é totalmente metálico. Já fizeram a conta ali, cara, trilhões e trilhões de dólares daria para sustentar o mundo por séculos, entendeu? Sem problema nenhum. Tem toda a dificuldade de chegar lá nele. Mas é que eu sou meio burro, Sérgio. E aí, olha só. Se a gente fosse, vamos lá, mineramos o asteroide e trouxemos para a Terra, sei lá, ouro que não existia aqui na nossa sociedade mundial, certo? Isso não abaixa o valor do ouro de uma forma geral? Abaixa, mas o negócio é o seguinte, cara. O que você vai fazer com o ouro? Entendeu? Porque o ouro, tudo bem, tem o ouro do mercado, mas o ouro serve para várias outras coisas. O metal que está ali no asteroide, a platina que está ali, serve para várias outras coisas. Então isso acaba que você dá a empresa que ia gastar não sei quanto para comprar tal metal, para fazer tal coisa, não, agora ficou mais barato. Então ela pode desenvolver mais. No caso da Lua especificamente, a Lua tem muito um negócio chamado hélio 3. Hélio 3 é considerado, pessoal, todo mundo fala, isso os chineses falam bastante, tanto que a China quer ir para a Lua muito por causa do hélio 3. O hélio 3 é considerado o combustível do futuro. Um pouquinho de hélio 3, gramas desse material, desse composto, você sustenta uma cidade, energia numa cidade. Nossa! Tava nesse nível? Eu tava achando que tinha gramas, você vai 300 km com o seu carro. Não, hélio 3 é muito foda. Por que a gente não tem aqui na Terra? Explorar isso a gente não tem na Terra hélio 3. Não tem? Não, porque o que acontece? A Terra é protegida por uma atmosfera e para você produzir o hélio 3, você precisa de radiação ultravioleta muito intensa, batendo ali no solo, e ali você consegue produzir esse hélio 3. Graças, né, a Deus, a atmosfera terrestre filtra a radiação ultravioleta. Pode estar vivo, né? Então nós estamos vivos, mas nós não temos hélio 3. Como a Lua não tem atmosfera, a radiação ultravioleta está incidindo ali diretamente e violentamente, produz muito hélio 3. Então tem muito hélio 3. Tanto que a China... Isso é um composto... dá para pegar? Não, ele tá no meio da rocha, né? Tá. Então você minera ele. Tipo ferro, né? Tá. Ferro tá no meio da rocha. Ele é estável? Minério. Tipo, pra você guardar hélio 3 num tanque? Guarda num tanque, isso aí. Entendi. Então você pode montar uma planta de mineração na Lua, extrair um pouco desse hélio 3, guardar num tanque, trazer pra Terra. A China, cara, e a China já falou isso publicamente em 2019, quando ela pousou a nave dela no lado oculto da Lua, o pessoal chinês falou, nós queremos ir pra Lua, eles falam colonizar, né? Mas vamos dizer mais explorar ali, atrás do hélio 3. Eles falam isso publicamente. Eles querem ir atrás do hélio 3. A gente tem tecnologia pra, tipo... Ok, a gente tem o hélio 3, mas a gente tem um motor de hélio 3? Não, aí você vai desenvolvendo, mas aí é a parte mais fácil. É a parte mais fácil, Pô, mas é porque... se é 1 grama... poucas gramas você já gera uma energia assim violenta. Por que não foi isso? Porra, por que os caras não trouxeram o hélio 3 quando eles foram lá nos Mas Estados porque Unidos? aí você tem que... Por que não trouxeram quando foi nos Estados Unidos? É uma farsa. Não é. Porque quando foi naquela época, o objetivo não era científico, cara. Era só mostrar que o meu pai é maior. Exatamente. Ali atrás, cara, o pessoal que fala do negócio da ida do homem pra Lua tem que estudar muito história, cara. Entendeu? Muita história. Porque tem todo um contexto de Guerra Fria e tudo ali por trás. O objetivo tanto que só foi um cientista pra Lua, o Harrison Schmitt, na última missão, que era geólogo. Todos os outros que foram não eram cientistas, eles eram pilotos de teste, pilotos de caça, pilotos da Marinha, né? da Navy, pilotos da Forças Armadas Americanas. Eles não eram cientistas, porque o objetivo naquela época era o quê? Cara, eu vou lá, eu quero pousar lá e acabou. Tanto que, depois que foi a primeira, depois que foi a segunda, Apollo 13, o filme lá do Apollo 13 retrata isso bem, né, cara? Cara, ninguém mais tava mais aí, cara. Já mostramos pros caras que nós somos o pica. Então, cara, agora esquece. Tanto que voltou depois que teve o acidente, tem toda aquela história. Mas agora hoje não.
Hoje a ideia já é outra. A Lua é um depósito de água muito grande. Tem água na Lua. Em algumas crateras perto do Polo Sul e do Polo Norte da Lua, o Sol não bate, nunca. Nunca bate o Sol. E ali, escondido ali, guardado ali nas paredes da cratera e no assoalho, que a gente chama no chão da cratera, tem muito gelo de água, cara. Então tem muita água na Lua também. Então isso aí também é muito, muito interessante. Então tem muita coisa. Na Lua, especificamente, tem muita coisa. É complicadíssimo da gente retirar esse material para trazer? Tanto é complicado que nós estamos aí há quantos anos tentando voltar para a Lua. Estamos tentando? Estão tentando. Agora, os Estados Unidos diz agora que em 2000... Aí tem uma outra coisa também, né? Que o Xandão falou que em 2024 a gente vai para Marte. Ninguém vai. É para a Lua. Os Estados Unidos quer voltar para a Lua em 2024 e ele quer pousar no Polo Sul da Lua. Porque naquela época também, na década de 60, quando foi, eles pousaram na região mais equatorial, ali no meio da Lua. Aí, ali não tinha muito interesse científico mesmo, era mais mostrar mesmo aqui, ó, tá aqui, pus na mesa, entendeu? Hoje não, eles já viram que no Polo Sul tem coisa interessante, então vamos pousar ali. Então eles estão desenvolvendo tudo hoje para guiar essa ida agora. 2024. Na década de 60 também a gente ainda não sabia sobre essa água. Esse hélio, o Hélio 3. A água não sabia. E o Hélio 3? O Hélio 3 também não sabia. Tinha-se ideia de que podia ter. Mas não era mainstream ainda. Não era. Porque aí depois foram várias sondas para a Lua, né? Estudam a Lua. Tem sonda na órbita da Lua até hoje, né? Estudando a Lua, fazendo o lance do espectro que eu falei, né? Da espectrometria. Através da espectrometria que a gente sabe aonde que tá esses bolsões de Hélio 3, esses reservatórios de Hélio 3.